Olá, alunos do segundo ano, tudo bem com vocês? Estamos aí, mais uma semana com os planos de estudos tutorados de Minas Gerais, os PETs. Esse é o PET volume 3, essa semana 4 do segundo ano do PET de 2021. Não se esqueça de se inscrever no canal, dar like nesse vídeo, curtir, comentar e compartilhar com os colegas de vocês, beleza? Então, pegue seu caderno e vamos juntos fazer as atividades dessa semana. Vamos lá, pessoal. Essa semana a gente vai falar aí sobre o Império em caricaturas. A gente já falou um pouco sobre isso na semana passada e vamos falar um pouco mais sobre isso, né? Falando em caricatura, falando em charge, né? Falar um pouco sobre o que é a charge. Olha só, a charge é um gênero textual que usa o desenho para fazer críticas e alguns acontecimentos daquela época por meio do humor. No Brasil do século XIX, principalmente durante o Segundo Reinado, de 1840 a 1839, foram publicados muitos jornais e principalmente revistas que usavam a charge como forma de expressão. Então, vocês estudam lá, né, na matéria de língua portuguesa, né, os diferentes tipos de gêneros textuais. Daí a charge é um desses gêneros. E a gente sabe que no Brasil do século XIX, né, você tinha jornais e revistas que tinham essas charges. Né? Uma dessas revistas, né, a Semana, alguns lugares está como Semana Ilustrada, alguns como Semana Lustrada, né, com 2 L's ou 3 L's. Olha só. No Rio de Janeiro foi fundada a revista Semana Ilustrada, que circulou de dezembro de 1860 a abril de 1876, período que o imperador do Brasil era Dom Pedro II. Uma inovação na imprensa da época juntava textos e imagens para fazer críticas políticas e sociais. Foi fundada por aquele que é considerado o criador da imprensa humorística ilustrada no Brasil, o imigrante alemão Henrique Fleus, desenhista, caricaturista, pintor de aquarelas e proprietário de tipografia. Então, essa revista, olha só, aqui a gente tem a capa de uma delas, né? Então a gente tem aqui a Semana Ilustrada, né? E a gente tem um site, pessoal, que tem todo o acervo dessa revista digitalizado. Então, se você tiver curiosidade, interesse em saber como que era, né, uma revista, um jornal daquela época, dá para vocês entrarem aí nesse link, né, e vocês têm lá o acesso a essa revista toda digitalizada. É muito importante a gente ter esse tipo de documento histórico para a gente poder analisar. Beleza? Bom, agora que a gente já falou um pouco sobre isso aí, vamos às atividades. Vamos lá. Observe a imagem a seguir. O indígena representando o império coroa com louros o monarca. Xilogravura de 1869. Com seu manto real em verde e amarelo, as cores da casa dos Habsburgo e Bragança, mas que lembravam também os tons da natureza do Novo Mundo. Cravejado de estrelas representando o Cruzeiro do Sul e, finalmente, com o cabeção de penas de papo de tucano em volta do pescoço. Dom Pedro II foi coroado imperador do Brasil. O monarca jamais foi tão tropical. Entre muitos ramos de café e tabaco, coroado como um César, em meio a coqueiros e palmeiras, Dom Pedro transforma-se em um sinônimo de nacionalidade. Bom, na número 1, no segundo reinado, a monarquia brasileira recorreu ao simbolismo de determinadas figuras e alegorias. A análise da imagem do texto revela que o objetivo de tal estratégia era, então, a gente sabe que os governos, né, os líderes, eles usam imagens, né, muitas vezes, para poder passar informações. Muitas vezes informações que a princípio, não estão tão na cara assim, mas que influenciam sim o pensamento das pessoas. E aí, né, analisando a imagem e o texto, vamos ver a alternativa, né, que mostra essa estratégia. Exaltar o modelo absolutista e despótico? Acho que não, hein? Valorizar a mestiçagem africana e nativa? Reduzir a participação democrática e popular? Mobilizar o sentimento patriótico e anti-lusitano? Obscurecer a origem portuguesa e colonizadora? Qual a alternativa certa? A alternativa é, né? Então é uma tentativa de tirar um pouco de Portugal e colocar mais brasilidades, né? Vamos colocar assim, colocar mais uma ideia tropical, uma ideia de que o Dom Pedro II ele era brasileiro, né? Ele era alguém junto da população, alguém que estava aqui também, não era um colonizador europeu, beleza? Bom, a próxima, observe a charge a seguir e responda. A gente tem aí uma charge, né, mais uma vez, e a gente tem, olha, precauções que aconselhamos a Sua Alteza, o senhor Conde, quando tiver de visitar escolas, se Sua Alteza emitisse o seu augusto sogro, Dom Pedro II, não teria nunca ocasião de contestar fatos históricos. Segundo a charge, os últimos anos da monarquia foram marcados por A. Debates promovidos em espaços públicos, contando com a presença da família real. Atividades intensas realizadas pelo conde
Conde Deu, numa tentativa de salvar o regime monárquico, revoltas populares em escolas com o intuito de destituir o monarca do poder e coroar seu genro, críticas oriundas principalmente da imprensa, colocando em dúvida a continuidade do regime político, dúvidas em torno da validade das medidas tomadas pelo imperador, fazendo com que o Conde Deu assumisse o governo. Alternativa certa, letra D. Críticas oriundas principalmente da imprensa, colocando em dúvida a continuidade do regime político. Então, aqui ele coloca, né, o Dom Pedro como se ele estivesse dormindo. A gente coloca, ele tem aqui o Conde Godeu com uma rolha, né, dizendo o seguinte: não, ele deveria se calar, né? Então a imprensa fala: olha, Sua Alteza, toma cuidado aí, não deixa esse conde falar muita coisa que ele não está sabendo de muito, não. Então essa aí é a ideia da charge. A charge da questão anterior, de Ângelo Agostini, tem o Conde Deu, o marido da princesa Isabel, como personagem principal. Ao fundo, vemos seu sogro, o imperador Dom Pedro II, em situação semelhante à representada na capa da revista Ilustrada, conforme se pode ver a seguir. Então, aqui a gente tem um Dom Pedro dormindo, né? Os meninos aqui escrevendo, o Conde Deu com a rolha aqui e o Dom Pedro dormindo. E essa imagem aqui também mostra isso. A pergunta é justamente essa, olha só. A charge acima do ano de 1887, quando Dom Pedro II tinha 62 anos. E faltava apenas 2 anos para a proclamação da República. Que mensagem essa charge passa do imperador? Então, ela passa o quê? A imagem de um imperador cansado e que não se preocupa com os problemas do país, estampados no jornal. Ele parece ultrapassado, obsoleto. Então, essas são as ideias que são passadas por essa imagem aqui, né, do Dom Pedro cansado, né, os jornais falando, né, coisas prováveis sobre o Brasil e ele nem ligando sobre isso, ok? Bom, pessoal, as referências que eu utilizei, né? Novamente aqui a gente tem o acervo da Semana Ilustrada, se vocês quiserem dar uma olhada. E é isso. Muito obrigado por assistirem o vídeo até aqui. Não se esqueça de se inscrever no canal, dar like nesse vídeo, curtir e comentar. No último vídeo eu pedi para vocês comentarem aí o nome de vocês e a cidade. A gente tem um comentário aí da Jamile. Um abraço aí para você, Jamile. E também do Jackson de Mariana, Minas Gerais. Eu já morei aí em Mariana. Morei aí lá no bairro Chácara, quando eu fazia faculdade aí em Ouro Preto. Então um abraço para todo mundo de Mariana. Se você quiser que eu comente o nome de vocês e a sua cidade, comenta aqui embaixo o seu nome e sua cidade. Beleza? Um abraço e até a próxima. Valeu!